Pronto, tá gravando. Então vamos lá. Hoje falando na continuidade dos fluidos, né? Aparições, transfigurações. Após a gente ter falado sobre curas, falamos lá pelas 3 formas da ação magnética, muitas maneiras, mas aqui citou as 3 principais, que é do próprio fluido do magnetizador, né? Ele mesmo tem um quantitativo, cada um de nós tem um quantitativo de fluidos, né, magnéticos. Então, essa saturação magnética que cada um tem é que determina o potencial curador de todos nós, né? E onde nós distinguimos se o indivíduo é magnetizador ou não, né? Então, se ele não tem significativa saturação magnética, ele não tem uma condição boa curativa, né? Ele próprio. Agora, vem, né, pelo acréscimo, né, de fluidos diretos dos espíritos ao doente, né, ou a ele mesmo, no caso que pode dilatar o que o indivíduo tem, né? Pode ser esse dilatar seria a 3ª posição, né? Seria aumento da nossa condição perispirítica, ou seja, a nossa condição de fluidos magnéticos, para dar condição de cura. E também como eles dirigem diretamente aos seus fluidos à pessoa necessitada ou à própria pessoa como médium. Então, eu posso entrar em estado sonambúlico por um acréscimo, por uma injeção assim, de fluidos pelo desencarnado, espírito que está no trabalho, que está na atividade. Então, a gente viu essas condições. Então, os médiuns passistas, que a gente chama assim, lá na casa espírita ou à distância, são irmãos que têm potenciais diferentes. Aí dá naquela questão, né, de, às vezes, a pessoa escolher com quem tomar paz, né? Você vai à casa espírita, eu vou tomar paz com fulano de tal, né? Porque ele entende que aquela relação ela é importante, né? Por isso que ele não deve nem criticar isso, porque às vezes a gente critica, né? Dentro da casa espírita, não, entra com qualquer um, mas a pessoa naquele momento ela vive uma condição de busca de identidade. Então a gente tem que estar respeitando, sim, isso aí. Mas normalmente a gente é muito frio nessa hora, né? E a gente não quer aceitar muito. Não estou falando que a gente deva fazer isso, né? Isso é uma coisa natural, né? Com um ou com o outro, né? De acordo com a necessidade que cada um tem, né? Então, vamos lá nas aparições, transfigurações. Aqui a gente vai estar falando sobre aparições de espíritos desencarnados, né? Ou encarnados. Então, pode acontecer para nós aparições. Aqui não fala vidências, né? Que nós não estamos falando do médium especificamente da vidência, e sim de aparições, que são um pouquinho diferentes. Digamos que a vidência é um ato constante, né? Uma condição constante que um ou outro tem, um médium possui na qualidade, né? Porque a aparição pode ser não o médium vidente perceber, você não precisa ser vidente para ter aparição. Então, quando você vê um espírito, você pode ver um espírito, não é só um médium vidente que vai perceber, né, a existência dos espíritos fisicamente, aparentemente, né? Nós podemos, qualquer um de nós, desde que haja uma sintonia,
né, de desejo ou de desejo do próprio desencarnado fazer-se visto, né, ele pode realmente percebê-lo, tá? Isso acontece em estado natural, quando dormimos, né? A gente tem aparições diretas, porque nós identificamos os espíritos desencarnados, como nós estamos naquele mesmo campo vibratório, nós identificamos, né? Estamos na condição de uso do perispírito, que é na condição vibratória que ele está, nós identificamos os espíritos. Por isso que à noite, as nossas noites, nós encontramos com vivos, com mortos, né? Vamos dizer assim, espírito encarnado, desencarnado. A gente está encontrando no mundo espiritual e fazendo aquelas narrativas dos nossos sonhos, né? Então, vamos lá no primeiro ponto aqui, que é o 35, né? Onde vai mostrar para nós essa característica. Quem faz a leitura para nós, o 35? Quem pode fazer? Hoje os que costumam ler estão dormindo. Eu posso fazer. Pode fazer. Vamos lá. Aparições, transfigurações. No seu estado normal, o perispírito é invisível para nós. Como, porém, é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que invisível, quando muito rarefeito, se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispíritico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, de outras vezes mais claramente definida. De outras, enfim, tem todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. As aparições vaporosas são frequentes, sendo a forma sob a qual se apresentam muitos indivíduos, depois de terem morrido, às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosos exemplos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprimirá ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Uhum. Vamos dar uma paradinha, né? Está muito claro aqui, né? Que o que a gente sabe agora sobre a aparição, né? A gente sabe que tudo está pego no perispírito. Sendo o perispírito no estado normal, né? Para nós, desencarnado não é o mesmo, né? Ele é invisível para nós, né? O perispírito é invisível, ninguém vê ele, porque está numa condição fora da condição sensorial da carne. Então, quando nós vemos o perispírito, é porque nós estamos com segunda vista. Quando alguém percebe o perispírito. Então, todos nós podemos desenvolver segunda vista, né? A vista do perispírito em fragmentos ou contínuo, aí que vem as classificações de médium vidente, não, que ele consegue perceber continuamente, né? Então, é formado de substância. O perispírito ele tem uma substância etérea, né? Formado molecularmente, né? Ele é um conjunto atômico formado por moléculas, tecidos e tudo mais. Isso vibrando onde ele está. O perispírito encarnado está vibrando continuamente no mundo espiritual. Eu vibro
no mundo espiritual continuamente. Tanto é que os espíritos nos percebem continuamente pelo perispírito, né? Claro que nos vê também com facilidade, porque a visão dele é vista única espiritual, né? Para nós aqui é dupla vista, ver de lá. E de lá eles conseguem perceber toda a materialidade sem interferência, poder interferir Daniel, diretamente, sim. se tem constituição molecular, por acaso são outros componentes que a gente não conhece, a tabela periódica deles é maior? Ah, Como é que a é gente isso? conhece pouco ainda da tabela nossa, né? Até daqui. Existem elementos que o homem vai se surpreender ainda, né? De modificações, de combinações de elementos, né? Claro que a básica, né? A tabela básica, o homem já praticamente já até identificou, mas existem elementos que vibram em outras condições, que estão também fazendo parte de uma natureza dos homens. E como nós tivemos classificação de fluidos, ou seja, de elementos na tabela que seriam mais gasosos, né? Líquidos, metais, a gente também vai ter outras classificações, com certeza, na evolução da tabela, né? Então, ao identificar o mundo espiritual, isso aí vai dilatar aqui, né? Com certeza, na espiritualidade, eles nos conhecem muito bem, os princípios da matéria nossa, e nós não conhecemos muito do princípio da matéria cientificamente falando. A gente sabe muito pela ciência espírita, né? Da materialidade, da composição que o mundo espiritual tem, né? Então, de uma certa forma, é isso aí mesmo, né? Legal. É muito mais amplo, né? A Certo. constituição das moléculas, combinações moleculares e tudo mais. Na verdade, é um laboratório do mundo invisível, né? Que se chama até título de livros hoje, Espírita, né? Que fala sobre o laboratório da vida espiritual, como que se opera isso tudo, né? No livro A Evolução em Dois Mundos, a gente vê muito, né? E também no livro Mecanismo da Mediunidade, a gente vai olhar muito isso, né? De perto, tá? Essas Legal. composições. Tá? Então, vamos lá. Então, é molecular, a substância etérea que ele né? Na verdade, é o vapor que se torna, quando visível, condensado. Então, quando você fala assim, estou vendo o espírito, é porque o espírito condensou, né? Condensou, é igual um leite condensado, né? Se for só um leite, então condensou e se mostrou mais aparente. Aí o espírito toma materialidades mais grosseiras do mundo espiritual, né? Do perispírito, não é da nossa materialidade, ele não materializou aqui. Não é ainda uma materialização, onde pode até se tocar, tangível, é muito raro ali, porque vai ser outro caminho aqui. Mas, assim, é tangível o corpo humano, o corpo do espírito é tangível. Se não é tangível, alguns de vocês já devem ter notado alguma aparição e nem percebido que é aparição, né? Aconteceu comigo com 12 anos, quando a minha avó, mãe da mamãe aí, ó, a dona Júlia, ela desencarnou, né? E eu tinha 12 anos e ela apareceu para mim. Ela apareceu, mas não que eu fosse um médium vidente, mas muito nitidamente, né? Ela apareceu comigo, para mim. Eu vi todas as expressões dela, como eu estava com a massinha fazendo eu gostava muito da minha avó, eu estava fazendo uma figura dela, né? Eu acho que a mamãe nem sabe disso. Eu estava fazendo uma esculturazinha de barro e aquilo me facilitou demais, né? Quando eu a vi, né? Visualmente, depois da desencarnação dela, algum tempinho depois, né? Então, a gente
tem aparições e não desconfia que é aparição. Não é que aquilo se tornou materializado, não. É vaporoso de estado que o perispírito seu identifica no perispírito do outro. Então, quando você está num determinado lugar onde todos veem, é porque ele deu condição para todos ver. Não significa que aquilo foi uma materialização tangível, né? Significa que ele pode ter dado a condição daqueles que possuem sensibilidade e dupla vista ver. E tanto é que em alguns lugares uns não vê, outros vê. Que história é essa? Eu ver, o outro não vê. Se é materialização, todo mundo vê. Mas se não for materialização, nem todo mundo vê. Somente aquele que o espírito queira que veja, ou o próprio ser encarnado queira ver. Não, o desejo ver. Há uma vontade, uma busca dentro. Mas nem sempre também ele pode ver, porque sabe a espiritualidade que aquilo não será bom para ele. Então, existe... O mundo espiritual não é aquela bagunça, né, que a gente, às vezes, pode imaginar, né, porque nós temos obsessores, temos companheiros que atuam, né? Isso é tão não bagunça, porque nós é que estamos desordenando e muitas vezes a gente está sendo objeto de influências. Então, nós é que deixamos o campo aberto negativamente para estar recebendo algumas interferências que nós não gostaríamos de ter. Só vai existir um fenômeno se também nós permitirmos, se o espírito estiver nessa condição de permissão. Né? Ô, Daniel, mas isso também significa, se aplica entre os encarnados, né? Por exemplo, um encarnado que precisa comunicar com alguém, porque o que aconteceu? Logo quando eu entrei no estudo da Gênese, eu não vejo, né? Mas eu sinto que tem alguma coisa acontecendo e depois, a hora que eu durmo, eu entro em desdobramento e eu consigo ver. O que aconteceu? Num dia do estudo da Gênese, eu sabia que tinha alguém chamando e precisando de ajuda. E aí, durante a noite, eu dormi, entrei em desdobramento e uma senhora falava assim para mim, você conhece a Edna? Eu preciso muito falar com a Edna, eu preciso falar demais, com urgência. E aí, no estudo, eu pensei assim, olha, vamos prestar atenção no estudo, que depois que terminar eu te ajudo. Foi o que aconteceu no desdobramento. No mesmo momento que ela começou a questionar, eu pensei, falei para ela, vamos prestar atenção aqui no estudo, que depois eu te ajudo. E aí, no outro dia, eu passei o recado para a tia Edna, porque ela estava procurando a Edna, minha tia, né, dos Doces Bárbaros. E aí eu descobri que era a mãe dela, e que a mãe dela ainda é encarnada. Eu não sabia, né, porque eu não conheço a mãe dela. E aí ela falou, não, eu vou ligar para ela amanhã. Beleza, e depois ela veio me contar, realmente, a minha mãe precisava falar comigo. Obrigada por ter passado o recado. Tipo assim, eu nunca imaginei que pudesse acontecer esse tipo de coisa, até o dia que aconteceu. Então, isso a gente sabe que pode totalmente acontecer, né? A gente fala da bicorporeidade, né? Do desdobramento, né? A bicorporeidade é um desdobramento, mas o desdobramento em si, ele não precisa se materializar, né? Como o bicorpóreo, como é o caso do Eurípides Barçanufo, né? Que ele saía ali dormindo, ou em estado de desdobramento, ou mesmo exteriorizado, um sono pequenininho ali fazia com que ele se projetasse a distâncias longas, né? E ele, no outro lugar, ele se materializava, ou dava o grau de aparência, né? Na verdade, não materializava, mas ele dava uma condição
de aparência. Eu poderia até materializar. Isso, se tiver o médium em condição de fornecer ectoplasma ali na hora, ele pode ter uma materialização tangível a todos. Mas pode ser uma aparição, né? E que ele possa até fazer ocorrer fatos interessantes, né? Como passar um objeto, deixar uma rosa, deixar qualquer coisa que seja da materialidade, conseguindo materializar aquele objeto, né? Então, essas pessoas, elas têm um poder enorme de condições, né? Isso tem que estar preso ao grau evolutivo também, né? É um desenvolvimento que a pessoa passa a ter, né? É uma condição que ela passa a ter, porque isso não é uma forma barata. Aí, no caso, a gente tem muitos avisos, sim, que pode vir naquele momento, você está desconcentrado e vem aquela vozinha, aquela presença, né? Não sei se você viu naquela hora do estudo, se você teve visão ou não, ou se você só ouviu. Eu senti que tinha alguém me chamando, que é o que acontece geralmente. Eu sinto que tem alguém me chamando e me dá um sono e eu preciso dormir. Uhum. Então, aí, no caso, ela não deu a aparência, né? Ela deu a presença e você, em estado de emancipação, que foi mais fácil para ela, aparecer em forma de perispírito durante a sua facilidade maior, que seria de visão espiritual, quando está dormindo, ou quando você está em sonho. Tá? A gente tem que dar mais importância aos nossos sonhos, porque eles são reais. Às vezes a pessoa fala, não, sonhos não são reais. Como não? Né? Até besteira que você pensa, sonha, tem realidade. Pode não ser uma verdade, mas existe, de fato, o fato acontecendo. Tá? Tanto é que ele se retrata. Existe um pensamento formatando, né, à noite, em que seu corpo registrou. Foi uma imaginação. Uma imaginação, você cria imagens, você cria situações com ela. Se eu te induzir, quando dormindo, a pensar sobre determinada coisa, você não está nem pensando, né? Eu posso te induzir a formar aquelas imagens de outro jeito que você pensa, né? E quando você acordar, você pode ou não lembrar, porque o corpo registrou ou não aquele fato que eu fiz você pensar. Eu sou um desencarnado, estou lá, encontro com você, pensa em liquidificador. Aí, quando é de manhã, se o corpo registrou, fala assim, sonhei com um liquidificador, muito bacana, porque ele formatou isso mentalmente, a imagem, uma palavra, ele criou um liquidificador de última série, né, velocidade, né? Às vezes é o objeto dele ali, né, de trabalho do dia, né? Centrifuga, faz vários serviços com aquele cara. Né? Então, eu vi um liquidificador que era uma maravilha, né? Então, isso pode acontecer com qualquer coisa. Estou citando aqui um exemplo banal do liquidificador, mas pode ser com qualquer coisa. Tá? Uma banana, eu sonho com banana, eu sonho com frutas. Né? Eu vi umas frutas, uma jaca de um tamanho, 1 metro de distância, né? Porque eu pude sugestionar aquilo, não é porque eu vi Daniel, uma jaca. Oi. E com certeza, então, os obsessores podem fazer isso e fazem. Né? Com certeza, continuamente. Quando nós estamos, assim, muito vinculados ao negativismo, né? A gente vai sempre estar recebendo as insinuações, as provocações que eles podem. Isso pode nos desorientar, né? Então, eu sonhei com um lugar muito ruim, provocações, muitas vezes, né? Isso eles fazem durante o dia, imagina à noite. Por isso que é importante a gente estar saudável, moralmente, espiritualmente, nos nossos dias, né? Isso é importantíssimo,
Porque aí você vai dormir melhor. Você vai sonhar com coisa, me leva para uma escola. Quem de nós chega na beira da cama e diz, Senhor, me coloque numa escola hoje, para que eu possa aprender determinados ensinos, mas fala de coração, né? Esse sentimento vai valer, esse sentimento vai me conduzir, sabe? Então é importante a gente estar fazendo isso, tá? Pergunta? Acho que está claro, né? Então, Daniel, Oi. aí acontece, por exemplo, a pessoa às vezes num sonho, ela consegue ter às vezes uma evidência coerente e que ela até antecipa algo que vai acontecer. Aí ganha credibilidade tal nesse sonho que depois, se ela for manipulada a algo negativo, ela desorienta. Ela não sabe se aquilo ali pode se levar em conta ou não e vai ficar preocupada, né? Vale muito a moralidade que nós nos apresentamos no dia a dia. Se eu acredito nele, eu não acredito. Se alguém acredita, eu não acredito. Né? Porque o indivíduo que é instável no dia, na vida, naquilo que ele faz, a confiança é menor. Se ele é estável, ele é dedicado, harmonioso, aquilo vai ser uma força positiva para ele crer, né? Então, para alguém acreditar naquilo que ele sonhou, sonhei com você, meu Deus, o que foi? Não me assusta, não. Sonhei que você morreu. Meu Deus do céu. Aí pronto, né? Desestrutura o indivíduo todinho, né? Fala assim, nossa, meu Deus do céu, sonhou que eu morri, eu vou morrer. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem gente que vai falar besteira, tem gente que vai falar verdade pura, né? Então, você precisa se cuidar. Eu vi assim, quem sabe você procura um trabalho dessa natureza que vai te orientar melhor. Creio eu que tem uma luz muito grande ao seu lado. Essa resposta é séria, né? Tem uma luz que quer te ajudar. Se você fizer isso, você vai melhorar, né? Você dá um otimismo para a pessoa. O negócio é, tem 18 espíritos na sua cola. O cara chega lá no centro espírita, aí ele fala assim, né? Cara, você está cheio, você tem um punhado de espírito que está obsediando a sua vida. Tem 40. Tem uma população. O cara sai de lá pior. É a mesma coisa que você chegar no hospital e falar assim, mas se você está amarelo, hein? Você está pálido, hein? Você vai morrer. Eu mato ele. Né? Então, a gente precisa ter discernimento, né? Bom, existe por 3 condições aí que já mostrou que seria a forma de condensação. Seria a primeira vaga, vaporosa, né? Que seria aquela que caracteriza bem sutil a aparição, né? Às vezes é uma imagem muito sutil, né? Que a pessoa pensa, que vê, né? A da outra forma falou que é de forma mais nítida, nitidamente você vai perceber, né? E com todas as aparências, uma outra forma de tangível, né? Então, nós temos essas 3 condições, que pode ser uma forma bem tangível, mas, detalhe, não é materialidade. Você não pode prender o espírito, você não pode colocar ele numa cadeia, você não pode bater nele. Não tem jeito, você vai bater em vapor, em coisas que não estão existindo. Então, na verdade, são vaporosos perispiritualmente. Ele não é visto na nossa materialidade, não está no grau de condensação da nossa matéria que nós temos aqui, mas sim na matéria espiritual que torna-se visível, porque quem está vendo é o seu perispírito. Quem vê não é o corpo da carne que vê uma aparição. Então é o perispírito do ser, a dupla vista dele. A visão espiritual é que vai caracterizar sincronicamente com o campo vibratório daquele desencarnado.
Então, geralmente, isso vai acontecer por afeições, né, por proximidade. Eu gostava tanto dele, eu gostava tanto dela, né, queria tanto vê-la, né? Aí a gente tem a identificação. Agora, tem gente que não pode ver, aí os espíritos nem deixam ver. Ele quer, mas não pode. O outro espírito sabe que não pode e a espiritualidade está ajudando. Não, você não vai ver, não. Não é hora de você ver. Vai te complicar muito, né? E pode encontrar uma outra condição, né, maior, que você pode até achar que é um encarnado. Isso é tão nítido que você nem consegue separar muito, né? A não ser que você repare bem, né, vai verificar que no olhar, no jeito de ser, não é gente da Terra, não é gente encarnada. Mas é muito difícil perceber nesse caso aqui maior. Em casos naturais, sim, né? Assim, esses mais rarefeitos, a gente vê que é um desencarnado dando a sua aparência. E ele liga também o fato, já desencarnou, o que ele está fazendo aqui? Né? O que o sujeito veio fazer aqui de volta? Então, então, vamos ver mais alguma coisa. Situa também sobre os agêneres, né? Não, os agêneres um pouquinho... Não, para frente. Vamos para frente. Vamos lá no 36. Quem lê para nós? Continua aí? Continua. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, sem, contudo, terem as suas qualidades. Em virtude da natureza fluídica que as caracteriza, não podem ter a mesma coesão da matéria, porque, na realidade, elas não possuem carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem do mesmo modo ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto que não tem corpo carnal. Os golpes que, porventura, se lhes desferissem, atingiriam somente o vácuo. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode conversar e trocar ideias, sem suspeitar da sua natureza, mas que não demoram longo tempo entre os homens, e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Além disso, os agêneres denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito, que lembra ao mesmo tempo a materialidade e a espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e penetrante, não possuindo a nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação particular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Tem várias notas. Eu não fui lendo, não. É porque aí tem a referência está falando do caso da Bíblia, né? Que tem o caso de Tobias. Porque se a gente for entrando, aí a gente não avança no estudo, né? Se você pegar esses pontos, vamos ver lá cita muito os casos da Revista Espírita, né? Então, se você for jogar isso aqui, em 2050 a gente termina, né? Então, isso aqui é objeto de avanço individual, de pesquisa de cada um, né? Bom, o que a gente tem aqui? Eu já comecei a falar sobre a questão de não poder tocar, prender, né, bater. Então, realmente, isso não pode. Por quê? Aparições não têm carne, não é carne e osso.
Aquilo que está aparecendo ali não está no nível de nossa materialidade. Isso é como eu falei. Não são fluídicas, porque são fluídicas, né? São fluídicas, não tem coesão, ou seja, ela não pode, essa matéria, ela não vai ser interrompida por uma parede, por um objeto da nossa materialidade. Então, seria vaporosa que passa por nossas condições materiais. Elas não impedem, não existe coesão, né? Formam-se instantaneamente, né? Instantaneamente, elas vêm rápido, se formam, desfazem-se rápido, não dura muito tempo. Aí cita o caso dos agêneres, né? Que podem durar mais tempo. São espíritos com aparições com um tempo mais longo entre nós. São espíritos que conseguem manter por um tempo maior. Até falaram muito, né, que Jesus seria um agênere, né? Na verdade, não. Jesus não era um agênere. Só se fosse considerado um agênere constante, né? Que ele nasceu de uma mãe, ele veio. Aí vem os questionamentos, né? Mas será que ele nasceu? Eu falei, então encenaram, né, que teve uma mãe, que teve uma gestação, que teve toda aquela história, né? Na verdade, ele veio como filho do homem. Isso é muito importante a gente saber. Como é filho do homem, significa que ele encarnou, né? E não foi um agênere que viesse. Ele poderia até ter usado em momentos da sua materialização como sendo agênere, ou seja, ficou entre os discípulos um determinado tempo, demonstrando ali a sua presença, mas sem aquela materialização efetiva, né? Então, nós, espíritos na Terra, somos materializados. Nós somos todos materializados por um sistema chamado genético da Terra, por um pai e uma mãe. Isso é um sistema de materialização, né? Eu me materializei através disso, né? Mas que teve um desenvolvimento com a materialidade, desenvolvimento da carne, né? Das combinações moleculares do mundo, e o meu corpo foi se formando, né? Agora, a gênere, não, ele é uma aparição mais duradoura, mas que não vai demorar aí 2, 1 dia, 3 dias, né? Que ele possa conseguir sustentar. E ele pode conversar com os homens, pode estar ao lado de muitos, né? Muitos podem achar que é uma pessoa comum, né? Mas é uma pessoa como que singular, é uma pessoa diferente. Se você olhar bem, você vai descobrir se não é um homem encarnado comum, tá? Então ele faz essa citação aqui para diferenciar, né? O mais importante aqui é a gente saber. O mais importante que a gente tem que ver aqui que o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, tem uma formação molecular. Eu não posso conversar com ele, senhor. Uma formação molecular. Tá? E quando você está encarnado, você tem outra formação molecular, diferente. Então, não se vê pelo corpo da carne o desencarnado sem ele se materializar por ectoplasma combinado. Você não vê. Entendeu? Bem entendido isso aí? Perfeito. Então, vamos lá. Número 30 aí. Daniel, aqui, mais à frente aqui, quando eu li, fala que aqui a gente vê com o corpo diferenciou esse olhar do corpo espiritual do corpo material, né, carnal. E eu tive poucas visões de aparições assim, mas eu tive alguns casos bem pontuais e específicos assim. Mas sempre ocorria primeiro como se fosse uma vista espiritual. E depois uma visão carnal, sabe? Assim, uma visão do corpo carnal.
E tem essa ligação, né? Assim, é por isso que eu acho que dá para identificar que é uma visão de um desencarnado, uma visão espiritual, porque não é comum. Você tem a sensação espiritual. No meu caso, todas eu estava dormindo, senti a presença, vi, aí acordei e vi. Em alguns você pode tentar na aparição, da continuidade da visão perispirítica, você está mais sensível e tal, né? Devido ao sonho, ao aviso, aí você conseguir realmente captar com os olhos, sequenciar, adaptar, mesmo estando acordado em vigília agora, você está ainda num certo êxtase. Pode notar que você tomar o dia, né, depois de acordar, você demora um tempo, tira a remela do olho. Ou, então, igual o Guilherme tirou depois, né? Então, aí a pessoa, ela acorda devagarinho. Você não tem que assustar a pessoa, acordar ela, tem que saber acordar a pessoa, porque ela ainda está meio a meio, né? Então, nesse meio a meio, você pode ter uma sensibilidade maior. Nessa hora você fica parado na beirada da cama esperando fazer o download da alma, sabe? Você fica ali, né? Esperando um pouquinho. Vamos lá no 37, né? O 37, né? Como o perispírito é o mesmo, tanto nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado por efeito completamente idêntico pode, no momento de liberdade, aparecer num ponto diverso daquele em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que levou à crença na existência dos homens duplos. 38. Não, pode esperar, só um pouquinho. Eu estava só refletindo. Então, a gente sabe que isso tudo que a gente falou, a gente já falou isso lá no início, que pode acontecer com o espírito encarnado. Isso acontece. O espírito encarnado, ele pode usar o mesmo perispírito, né? Ele pode usar o mesmo perispírito para poder se comunicar em outro lugar. Ele pode aparecer, ser aparente, pode materializar se ele quiser, se tiver um médium que possibilite essa materialização. Isso pode acontecer, tá? Então, é o que acontecia muito com o Eurípides Barçanufo, como nós falamos, né? Ele, em outro lugar, ele fazia curas, cuidava de doentes à distância, né? Então, é muito comum, tá? Mas ele está usando o perispírito. Tá? Aí fala que são homens duplos, bicorporeidade, né? Que é a mediunidade que ele tinha, né? Então ele podia chegar em outros lugares com as suas características. Vamos lá. 38. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste no fato de as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não serem perceptíveis a toda a gente indistintivamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso acontece porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal, levando-se em conta que, além dessa modalidade de vista não ser dada a toda a gente, pode ser retirada, se for conveniente, pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se julgar necessário. A condensação do fluido perispirítico das aparições, mesmo nos casos de tangibilidade, não tem, pois, as propriedades da matéria ordinária. A não ser assim, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo,
de sorte que todas as pessoas presentes as perceberiam. Uhum. Deixa eu Então, ler essa nota aqui, que essa nota aqui é explicativa. tá. De Allan Kardec, né? Só com extrema reserva se devem acolher as narrativas de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam não passar de efeito de uma imaginação superexcitada e talvez de uma invenção com fins interesseiros. Convém, pois, levar em conta muito escrupulosamente as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela possa ter em abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Uhum. Então, você tem aqui um caso, aquele que eu já falei no início, né? Que a pessoa pode aparecer até numa plateia, né? Você ter alguém aparecendo ali para dar um recado, né? Alguns podem ver, outros não. Se quiser que todos vejam, todos vão ver, né? Então, existe também falcatruas, né? Como é o relato aí embaixo. Existe, naquela época, principalmente, tinha muito isso, né? As pessoas usavam muito os fenômenos para ganhar dinheiro, para tirar proveito, né? E até hoje a gente tem esses camaradas que fazem mágicas, né? Que provocam aquele David Copperfield, né? Ele faz uns arranjos assim que dá uma aparência real do fato, né? Mas existe todo um truque ali, né? Então pode existir, né, nisso algumas manifestações assim. Vamos lá? Que a gente vai terminar isso aqui. Hein? Dá para terminar. Pode ler o 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura de seu envoltório perispírito e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesmo do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. A imagem do corpo real pode apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, à semelhança de um prisma. Os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horroroso. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo. E algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas, e algumas vezes até no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o fato de serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Uhum. Aqui é o fato da transfiguração, né? Então, a gente tem lá no título do estudo de hoje, seria aparições e transfiguração. Agora vai falar sobre a transfiguração. O que é uma transfiguração? O Divaldo faz muito isso, né? Quando transmite, ele está lá em transe com o Dr. Bezerra e ele toma forma, quando ele está trabalhando a fala, ele toma a forma do Dr. Bezerra. Né? Ele envolveu tanto com o Dr. Bezerra perispiriticamente que ele adquiriu o formato, a forma exterior, né? Modificada das suas estruturas perispiríticas.
o corpo não se alterou, mas alterou-se a parte da aparência perispirítica que exteriorizou. Então, é como se o Divaldo estivesse exteriorizando uma condição perispirítica, né, modificando aquela imagem com a imagem do Dr. Bezerra, né? Claro que é uma fusão ali, tanto é que não é tão claro, não é tão nítido, né? Quem já viu uma gravação vê que existe a imagem do Divaldo e parecendo a imagem do Dr. Bezerra. Então, é como se fosse formando em volta de nós uma camada externa que se exteriorizou do perispírito, né? Então, por isso que fala transfiguração. Então, é um poder que cada um de nós tem até de fazer, dependendo do grau que nós nos encontramos, porque o perispírito é que está em ação, seu perispírito que está modificando, fazendo com que ele se dê uma aparência. Quando você está desencarnado, você dá a aparência também que quer, né? Se é uma aparência jovial, se é uma aparência mais velha, uma aparência feia, uma aparência bonita. Quem é que quer ficar feio? Todo mundo quer ficar bonito, né? Mas assim, quem viva negativamente não tem outra alternativa senão ficar feio. Então, se a gente tiver sem positivismo na espiritualidade, eu vou estar com o meu perispírito moldando continuamente uma aparência desejável. E posso estar mostrando, igual nós temos nossas crianças médiums, né, e tem a dupla vista, né, o que acontece? A pessoa, ela pega, a criança vê os espíritos perturbarem, né? Então, perturba ali o espírito naquela hora, a criança assusta ela, porque cria-se imagem negativa. Aí a pessoa realmente fica em aflição, a criança fica em aflição. Isso acontece com qualquer um de nós, né? Pode acontecer, né? Essas transfigurações. Agora, não há nada de matéria tangível, né, gente? Aquilo ali é uma matéria do mundo espiritual. Então, essa transfiguração também, ela pode ser vista por alguns ou por não. Tem gente que vai olhar assim e não viu a retratação daquilo, né? E alguns viram. Agora, pode acontecer ter materialização, isso é muito legível, né? Aquilo para todo mundo, até uma câmera fotografar, até ser registrado, se for de uma materialidade nossa, que ele pode fazer isso com um grau de materialização, sim. Uma transfiguração mais materializada. Isso pode ocorrer, né? Perguntas? Questões? Todo mundo quieto? Eu estava ligada e eu fui falar, eu disse, eu estava aqui pensando, assim, como que se torna tangível na matéria também, né? De uma certa forma, porque a matéria sutil ela está ligada à matéria corpórea, né? O espírito. Eu fiquei pensando nos casos quando a pessoa está muito alterada emocionalmente, casos assim de drogaditos que estão em crises, que têm há muito tempo recorrido, que estão com uma obsessão, que estão com predominância de sentimentos, assim, a gente tem até o costume de falar, nossa, a pessoa está transfigurada, ou então está com muito nervoso, muita raiva no estado de loucura, a pessoa está transfigurada. E que ela fica, assume até outras expressões, visivelmente, na constituição física, parece que tem uma alteração. Depois de um tratamento, de um certo, parece que eu já vi assim, casos, principalmente de drogaditos, na época que eu trabalhei mais com isso, depois de um tempo, a pessoa, nossa, agora eu estou reconhecendo a pessoa. E assim, até ela ter entrado no estado mesmo de transfiguração mesmo, sabe? Assim, física. Por esses estados mentais, essas influências espirituais.
O corpo nosso, ele recebe as impressões diretas da alma, né? Ou seja, via perispírito. O que você está falando realmente modifica as nossas condições, modificam sim as nossas condições externas, né? Fisicamente, a nossa imagem. Isso aí realmente faz com que as pessoas se transfigurem, né? Há vários modos de ver, né? E aqui no caso a gente está falando de um corpo que se forma envoltório, né? E há uma influência forte, né, até nas nossas constituições físicas. O perispírito pode fazer isso, né? Usando o mesmo termo transfigurando-se, né? A sua própria imagem, o seu próprio jeito de ser, de se apresentar, né? Isso é perfeitamente possível, né? E acontece muito, tá? A transfiguração do próprio corpo. Se eu sou nervoso, o que eu vou ter? Uma imagem alterada. Eu tô mandando essas imagens, alterações físicas, né? Qualquer um vai perceber os traços modificados, o jeito modificado, né? Então, a gente está sabendo que ele está nervoso pelas suas próprias formas de apresentação. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito nosso, né? Para não transmitir. Eu fico muito preocupado, dizendo, nossa senhora, a minha fisionomia é um traço meio sisudo, né? Dependendo do jeito que você falar, fica pior ainda, né? Eu sou, assim, uma imagem meio agressiva, fisicamente, parece um cara da Arábia, aí fica mais assim, dependendo do que você falar, fica meio feio, né? Uma ordem. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Pode trazer uma boa imagem ou uma péssima imagem. Muito bem. Então, nós terminamos aqui. A semana que vem a gente vai falar sobre manifestações físicas e mediunidade, dando sequência, né? Tivemos aí a visão das aparições, transfigurações hoje. Semana passada a gente viu sobre curas. Eu acho que a gente está indo bem. Logo a gente já vai estar entrando em milagres, né? Logo a gente vai estar falando sobre milagres. E a gente vai chegar ao Evangelho dos Milagres. Mais umas 2 reuniões, a gente deve vencer para chegar. Então, agradeço a todos. Obrigado, mamãe, pela presença. Obrigado, Flávia, por ter lido para nós. Obrigado, Lúcia, pela presença. Né? Patrícia e Guilherme, né? Obrigado, Daniel. Obrigado. Carol, muito obrigado. Laércio, um bom dia, Laércio. Inês, que está aqui do lado, mas bom dia. A Kátia, né, que participou hoje, né, Kátia? Voltou. A Renata chegou depois, que bom. Então, Deus abençoe vocês. Obrigada pelo estudo. Deus abençoe a todos nós. E até a semana que vem, gente. Tchau. Bom domingo, então. Tchau, gente. Bom domingo. Um bom feriado.